Crônicas do Amanhecer. Por Feijão. Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota, 12 de setembro de 2021. Urupa na lata de lixo do Brasil. Maragama escreveu para o UOL dia 24 de dezembro de 2020. Não é só nas festas de fim de ano que o desperdício de comida e a montanha de embalagens são gigantes. Cada brasileiro descarta 170 quilos de matéria orgânica por ano. E na lata de lixo do Brasil tem cada vez mais plástico. Os dados estão na última edição do Panorama dos Resíduos Sólidos, levantamento feito pela Abreup, Associação Brasileira das Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais, um dos raros estudos com atualização periódica sobre o setor. Nos últimos 10 anos, aumentou o descarte de recicláveis, agora são 35%. Esse número se divide entre plásticos 16,8%, papel e papelão 10,4%, vidros 2,7%, metais 2,3% e embalagens multicamadas 1,4%. O material orgânico, embora ainda seja preponderante, diminuiu, e hoje é 45,3% do total, mais de 36 milhões de toneladas por ano. Os rejeitos, que são a parte não passível de reciclagem no momento por falta de tecnologia, logística ou investimento ou tudo isso ao mesmo tempo, correspondem a 14,1% do total, e são compostos principalmente de materiais sanitários. Resíduos têxteis, couros e borracha somam 5,6%, e outros resíduos não discriminados são 1,4%. Apesar de ter aumentado o número de cidades com iniciativa de coleta seletiva, eram 56,6% dos municípios em 2010 e agora são 73% das cidades que têm algum tipo de ação. Há um apagão de dados sobre a reciclagem dos materiais. Segundo a Abreup, as informações vêm das entidades industriais de cada setor e não vêm sendo atualizadas. O tamanho da lata de lixo do país também aumentou. O Brasil está produzindo 19% mais resíduos que em 2010, passando 67 milhões de toneladas por ano para 79,6 milhões de toneladas ano em uma década. Desse total, os plásticos somam 13 milhões de toneladas anuais. O problema não está apenas no aumento da geração. O estudo aponta aumento da quantidade de resíduos enviados a lixões e locais que não apresentam todos os controles ambientais necessários. O total passou de 25 milhões de toneladas por ano em 2010 para mais 29 milhões de toneladas por ano após uma década. Esse volume de lixo em locais inadequados afeta as populações de seus entornos, poluindo ar, água e solo, além, evidentemente, de causar danos à saúde aos que trabalham diretamente na catação ali. A Abreup estima que haja impacto na saúde de 77,65 milhões de pessoas, com custo ambiental e para tratamento de saúde de cerca de $1 bilhão por ano. No Livros dos Espíritos, Allan Kardec comenta sobre o necessário e o supérfluo nas questões 715. Como pode o homem conhecer o limite do necessário? Aquele que é ponderado conhece por intuição. Muitos só chegam a conhecê-lo por experiência e à sua própria custa. 716. Mediante a organização que nos deu, não traçou a natureza o limite das nossas necessidades.
sem dúvida, mas o homem é insaciável. Por meio da organização que lhe deu, a natureza lhe traçou o limite das necessidades, porém, os vícios lhe alteraram a constituição e lhe criaram necessidades que não são reais. 717. Que se há de pensar dos que assambarcam os bens da terra para se proporcionarem o supérfluo, com prejuízo daqueles a quem falta o necessário? Ouvidam a lei de Deus e terão que responder pelas privações que houverem causado aos outros. Nada tem de absoluto limite entre o necessário e o supérfluo. A civilização criou necessidades que o selvagem desconhece e os espíritos que ditaram os preceitos acima não pretendem que o homem civilizado deva viver como o selvagem. Tudo é relativo, cabendo à razão regrar as coisas. A civilização desenvolve o senso moral e, ao mesmo tempo, o sentimento de caridade, que leva os homens a se prestarem mútuo apoio. Os que vivem à custa das privações dos outros exploram, em seu proveito, os benefícios da civilização. Desta tem apenas o verniz, como muitos há que da religião só tem a máscara. O Espírito e Emmanuel no livro Religião dos Espíritos pela psicografia de Francisco Cândido Xavier esclarece a respeito das obras na reunião pública de 20 de fevereiro de 1959 questão N. 715 A sobra em todas as situações é o agente aferidor do nosso ajustamento à lei eterna que estatue sejam os recursos do Criador divididos justificadamente por todas as criaturas, a começar pela bênção vivificante do sol. E assim que o leite ao desperdiçar-se, na mesa, é a migalha de alimento que sonegas à criancinha órfã de pão, tanto quanto a roupa a emalar-se, desnecessária, no recanto doméstico, é o agasalho que deves à nudez que a noite fria vergasta. Por isso mesmo, é pelo supérfluo acumulado em vão que começam todos os nossos desacertos perante a bênção divina. Formações miasmáticas invadem-te o lar pelos frutos apodrecidos que recusas à fome dos semelhantes, prolifera a traça na moradia, pelo vestuário que segregas à distância de quem sofre a intempérie, multiplicam-se víboras e espinheiros na gleba que guardas, inútil, arma-te a inveja a ciladas soezes, ao pé de patrimônios materiais que retens, sem qualquer benefício para a necessidade dos outros. E, sobretudo, os expoentes da criminalidade e do vício senhoreiam-te a vida, nas horas vagas em que te refestelas nos braços da ilusão, exaltando a leviandade e a preguiça. Não ouvides, assim, que toda sobra desaproveitada nos bens que desfrutas, por efeito de empréstimo da providência maior, se converte em cadeia de retaguarda, situando-te pensamentos e aspirações na cidadela da sombra. E, repartindo com o próximo as vantagens que te enriquecem os dias, seguirás, desde a terra, pelos investimentos do amor puro e incessante, em direitura à plenitude celestial. Balneário Gaivota 12 de setembro de 2021. Por Feijão. Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Que a paz esteja com todos.